Carta de Pedro, capítulo de número 4. Hoje também nós encerramos o capítulo 4 da Carta de Pedro. Amém? Capítulo 4 de Pedro, verso 19. Já lemos, vamos ler novamente nesse começo. Abra e fica com a sua Bíblia aberta, por gentileza, durante a ministração desta noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 19. Eu vou ler a tradução NVT. Diz assim, meus irmãos: Portanto sempre há uma conjunção adversativa, e Pedro retoma assuntos que ele já trabalhou anteriormente. Portanto, à luz daquilo que eu disse a vocês anteriormente, concluindo, enfim, enfatizando, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida aquele que os criou, pois ele é fiel. A partir desse texto, a expressão de Pedro, confie em sua vida aquele, nós temos então o tema do culto desta noite, que é entrega. Entregar assim como Jesus se entregou. Queridos, nessa porção que nós vamos abordar do verso 12 até o verso 19, nós temos aqui 4 palavras importantes. Primeira palavra, sofrimento. Segunda palavra importante, alegrar-se, alegria. Terceira palavra importante, examine-se, examinar a nós mesmos. E a última palavra é essa palavra, entrega. Então nós podemos cunhar uma frase que resume a mensagem desta noite: no tempo do sofrimento, e ele vem e ele virá, se você já não está passando, você vai passar por ele. No tempo do sofrimento, nos alegramos. Parece contraditório. Sofrimento, normalmente a gente chora, a gente sofre, a gente reclama, a gente briga, a gente esperneia. Mas Pedro está dizendo, no tempo do sofrimento, nos alegramos e examinamos as nossas vidas. Por que a gente sofre? Por que a gente passa por tribulação? Por que a gente passa por maus bocados? Para fazer um exame da nossa vida. A didática de Deus trabalha mais no tempo do sofrimento do que no tempo da bonança. Então, quando vem o sofrimento, a gente fica mais reflexivo, a gente olha mais para dentro de nós, a gente olha mais para as circunstâncias. Então Pedro está dizendo, no tempo do sofrimento, nos alegramos e examinamos as nossas vidas para nos entregar a Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Você já sabe que a carta de Pedro fala sobre a graça de Deus e a esperança. Pedro trata sobre esse tema em toda a sua carta. Nós estamos na última parte deste texto, que é o sofrimento. Semana que vem, o pastor Cláudio conclui a carta a partir do capítulo 5, encerrando essa primeira carta. E é importante a gente entender, irmãos, que todo cristão que tem uma vida piedosa sofre. Se você é cristão e se você tem uma vida piedosa, uma vida de fato que glorifica o nome de Deus, você sofre algum tipo de perseguição. Se você não está sendo perseguido, algo de errado está acontecendo com o seu cristianismo. Todo cristão sofre algum tipo de perseguição. Se eu não estou sofrendo, é porque algo de errado está com o meu cristianismo, com minha vida cristã, com a forma que eu estou vivendo perante o Senhor. Aquele cristão que diz que não sofre, alguma coisa não está certa nessa equação. E muito provavelmente nós estamos vivendo um cristianismo que não é o cristianismo das Escrituras. Porque o cristão, ele vai sofrer algum tipo de perseguição. Pedro fala, meus irmãos, de 2 tipos de perseguições. Primeiro tipo, é aquela perseguição normal. Essa perseguição, ela vem de pessoas que resistem à verdade e se opõem ao Evangelho. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu contexto social. Aquelas pessoas que resistem ao Evangelho, que de uma certa forma se opõem à sua vida cristã. Isso acaba sendo um tipo de
perseguição. Elas encontram algum motivo para criticar, elas encontram algum motivo para julgar, para culpar. Esse é o cristianismo, ou a perseguição, podemos assim dizer, branca, leve, mais light. E Pedro trata desse primeiro tipo de perseguição até aqui na sua carta. A partir de agora, Pedro vai tratar do segundo tipo de perseguição, que já é um pouco mais comprometedor. Pedro fala aqui de um fogo ardente que estava prestes a vir sobre a igreja. Já não era mais aquela perseguição no ambiente do dia a dia. Agora é uma perseguição que vai vir sobre toda a igreja. Uma perseguição que vai vir das autoridades romanas. Agora é uma perseguição institucional do império, do governo romano, porque até então, irmãos, o império romano não perseguia os cristãos, porque o império romano via nos cristãos uma seita do judaísmo, ou um braço do judaísmo que, de certa forma, não ameaçava o império romano. Mas quando o Império Romano começou a ver os cristãos não mais como uma seita do judaísmo, mudou a forma do império agir em relação aos cristãos. E agora então vai surgir o fogo da perseguição. Esse fogo seria aceso por Nero e depois pelos outros imperadores na sequência. Inclusive o próprio Pedro morre nesse contexto dessa perseguição mais acirrada. E agora que Pedro então vai chamar os irmãos a permanecerem firmes diante desta perseguição que era com certeza muito mais ameaçadora, não apenas para ele, mas para toda a igreja. E é nesse contexto então desse fogo ardente que estava por vir, queridos, que Pedro ele traz para nós 4 instruções de como a gente passar por esse período de sofrimento, aquele sofrimento que pode nos levar à morte, aquela perseguição que pode tirar as nossas vidas, aquele momento em que nós podemos pagar com a nossa própria fé. O verso 12, o apóstolo Pedro apresenta o primeiro argumento, a primeira motivação para nós como discípulos. No verso 12, Pedro ele vai dizer que nós devemos esperar o sofrimento. Ele diz assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pedro está dizendo assim: irmãos, não fiquem surpresos se vocês forem perseguidos. O irmão Vasco não está aqui nessa noite, mas é como se você chegasse para um vascaíno no dia que o Vasco jogou contra, tá aí o Vasco, jogou contra o Flamengo, e perguntar assim: e aí, irmão Vasco, como é que foi o jogo contra o Flamengo? E o Vasco dizer: levamos uma goleada. Isso te surpreenderia? Por que não? Porque é de se esperar que o Vasco vai tomar de lavada do Flamengo. Então, o fato do Vasco levar uma surra do Flamengo não é algo extraordinário, porque é algo esperado. É o que Pedro está dizendo aqui para a igreja, irmãos. Pedro está dizendo para os vascaínos: não se surpreendam se vocês levarem de lavada do Flamengo. Não se surpreendam com as provações do fogo ardente pelas quais vocês estão passando. Por que vocês estão surpresos? Vocês deveriam esperar e saber que isso iria acontecer. Então, meus irmãos, quando você for perseguido, quando você for hostilizado, quando de alguma forma você for maltratado porque você é um cristão, não temos que ficar: que coisa, estão me perseguindo. É algo que a gente tem que esperar. A perseguição não é algo estranho à vida cristã. O povo de Deus tem sofrido nas mãos do mundo ímpio pecador. Por que nós sofremos perseguição? Porque nós somos diferentes dos incrédulos. O mundo está voltado para a mentira, o mundo está voltado para o orgulho, o mundo está voltado para os prazeres, o mundo está voltado para os desejos da carne. E nós, cristãos, vivemos contra todas essas coisas. E porque nós condenamos essas coisas, nós somos hostilizados, nós somos perseguidos.
Nós, como cristãos, construímos a nossa vida com base na verdade, na humildade, na santidade para a glória de Deus. É por isso que nós somos perseguidos. Como eu falei no domingo passado, as pessoas do mundo, elas nos criticam porque a gente se converteu e agora tem uma vida mais sã, uma vida mais correta, uma vida mais reta, uma vida mais ilibada. Mas eles não condenam e não criticam aqueles que estão se afundando e morrendo no pecado. Porque há um choque aqui de valores, e esse choque de valores vai levar à perseguição. Jesus explicou para os discípulos que deveriam esperar as perseguições e as oposições, João capítulo 15. Mas Jesus também deixa uma promessa. Ele diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, João 16:33. Nós sabemos, irmãos, que nós vamos enfrentar oposição. Nós sabemos que nós vamos ser de alguma forma perseguidos. Nós sabemos, isso não deve nos espantar quando a gente estiver vivendo esta realidade. A imagem do fogo aqui tem a ideia de um fogo de refinamento, não um fogo de julgamento. O fogo da perseguição que Pedro está dizendo aqui no verso 1, o fogo ardente, no verso 12, provações de fogo ardente. Esse fogo é a ideia de purificar, como o ouro é purificado pelo fogo, a prata é purificada pelo fogo. Esse fogo ardente que Pedro está dizendo que viria sobre a igreja era para purificar, para refinar, para aperfeiçoar aqueles irmãos. É por isso que Deus permite as perseguições, porque esse fogo ardente, ele vem como decorrência de nós sermos fiéis a Deus. Por isso, meus irmãos, que eu disse anteriormente, e vou repetir esta expressão: todo cristão que tem uma vida piedosa sofre algum tipo de perseguição. Se eu e você não estamos sendo perseguidos, algo errado está com o nosso cristianismo. Pedro está dizendo: não se surpreendam quando vocês forem perseguidos e o fogo ardente da perseguição vai vir sobre vocês. Estejam preparados, isso é algo que vai acontecer porque vocês são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Se eu não quero ser perseguido, hostilizado ou sofrer qualquer forma de repreensão, é só eu ter uma vida como as pessoas do mundo têm. Já que os irmãos gostaram da ilustração do futebol, pensa no seguinte: você é palmeirense e você vai no meio da torcida do Corinthians, lá no Itaquera, com a camisa do Palmeiras. Você sabe o que vai acontecer com você se você entrar no meio da torcida do Corinthians com a camisa do Palmeiras. Você sabe o que vai acontecer. Agora, se você entrar no meio da torcida do Corinthians sem a camisa do Palmeiras, talvez nada te aconteça, mesmo que o teu coração seja palmeirense. Qual que é a diferença? Faltou a identidade exterior. E muitas vezes, irmãos, nós estamos como cristãos fazendo isso. Tiramos a camisa do Palmeiras para que a gente não seja hostilizado no mundo, porque se nós vestirmos a camisa de Cristo, nós vamos ser perseguidos. Então, se nós não estamos sendo perseguidos por sermos cristãos, talvez falta nos colocar a camisa de Cristo, para que a gente possa professar o nome dele. Segundo, verso 13 e verso 14. Primeira palavra, então, das 4, sofrimento. Vai vir sofrimento sobre a igreja. Segunda palavra, alegria. Verso 13 e 14, Pedro fala assim: pelo contrário, irmãos, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então, Pedro diz para os cristãos se alegrarem no sofrimento. E aqui Pedro traz 4 pensamentos. Primeiro deles, por que eu me alegro? Porque o sofrimento representa comunhão com Cristo. Só sofre quem está em comunhão com Cristo. Segundo, o sofrimento representa glória futura. O sofrer aqui vai ser transformado em glória na eternidade. Terceiro, os sofrimentos trazem sobre os cristãos o ministério, a ação, a presença, o agir do Espírito Santo. E quarto, o sofrimento permite glorificar o nome do Senhor
Jesus Cristo. O sofrimento representa comunhão com Cristo. É uma honra e é um privilégio sofrer com Jesus. Pedro está dizendo no verso 13: pelo contrário, alegrem-se, pois as provações, estou lendo o verso 13, os tornam participantes do sofrimento de Cristo. Por que é uma honra e um privilégio sofrer com Cristo? Porque nós vamos partilhar, nós vamos ter comunhão com a glória de Cristo. Mas nem todo cristão está maduro o suficiente a ponto de se alegrar quando estiver sendo perseguido. O que me leva a ter alegria na perseguição é a maturidade cristã. Lá em Atos capítulo 5, meus irmãos, verso 41, diz assim: e eles, os apóstolos, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Os apóstolos sofreram afrontas pelo nome de Cristo e eles se alegraram por sofrer pelo nome de Cristo. Então, quando a gente sofre pelo nome de Cristo, isso aponta para uma verdadeira e uma plena comunhão, porque se eu não estou em plena comunhão com Cristo, eu não vou sofrer afrontas, eu não vou sofrer. É o palmeirense sem camisa no meio da torcida do Corinthians. O sofrimento representa a glória do futuro. É importante e interessante ver no verso 13 que Pedro trabalha as duas palavras. Ele trabalha a palavra sofrimento e ele trabalha a palavra glória. Vocês vão participar dos sofrimentos de Cristo a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória. Então, sofrimento e glória se encontram entrelaçadas em toda essa epístola do apóstolo Pedro. Porque quando nós sofremos, nós vamos ter e ver a glória de Cristo. Você lembra do nosso irmão Estevão, lá em Atos capítulo 7? Como que Estevão morreu, queridos? Você sabe? Você lembra? Estevão morreu apedrejado, e quando Estevão está lá sendo apedrejado, ele levanta os olhos para o céu. O que ele vê lá no céu? Atos diz que ele vê a glória de Cristo. Então, o sofrimento de Estevão propiciou ele a ver a glória do Senhor Jesus Cristo. O mundo acredita que glória consiste na ausência de sofrimento, mas nós, como cristãos, entendemos que o sofrimento apontará para a glória. Agora, é importante a gente lembrar de um conceito, irmãos. Deus não vai substituir o sofrimento pela glória. Deus não vai substituir o sofrimento pela glória. Você não vai deixar de sofrer para ver a glória, mas Ele vai transformar o sofrimento em glória. Então, basicamente é o seguinte: se você quer ver a glória de Deus, para isso você precisa sofrer. Sem sofrimento não existe glória. Jesus usa uma ilustração da mulher dando à luz em João 16 para representar essa questão. Mulheres, antes de você dar à luz, você sofre as dores do parto. Mas as dores do parto dão lugar à alegria de ver o rosto do seu filho recém-nascido. Se você não enfrentar a dor do parto, você não vai poder contemplar a alegria do rosto do seu filho nascido. Então, para ver o rosto do seu filho e se alegrar com o rosto do filho nascido, é preciso passar pela dor do parto. Jesus está dizendo: sem a perseguição, sem a afronta, sem o sofrimento, não vai ter glória. Jesus está na glória, mas ele sofreu para poder chegar lá. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o sofrimento vai ser levado e nos conduzir à glória. Terceiro, os sofrimentos trazem sobre o cristão o ministério do Espírito Santo. Agora no verso 14: se vocês forem insultados por causa do nome de Jesus Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito repousa sobre vocês. Se você quer saber se você tem ou não o Espírito Santo, a medida, o fiel da balança, não é falar em línguas, não é fazer sinais e prodígios, não é fazer grandes maravilhas. Se você quer saber se você tem o Espírito Santo, é se você de fato está sofrendo pelo nome de Cristo e assim glorificando o nome dele.
É isso que Pedro está dizendo, pelo menos é o que eu entendi. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito repousa sobre vocês. A medida do Espírito Santo na minha vida, ela pode ser medida através do meu sofrimento. Por meio do Espírito Santo, pode ter esta glória no presente. Isso explica porque os mártires eram capazes de louvar a Deus atados em estacas no meio do fogo ardente. A história fala que o bispo Policarpo, o bispo de Esmirna, quando ele estava prestes a ser morto, o algoz disse para ele: se você negar o nome de Cristo, você está livre, da morte. E aí o bispo diz: 86 anos eu servi a Jesus e ele nunca me negou, por que eu negaria ele agora? E ele foi martirizado naquele momento. Ele poderia simplesmente negar o nome de Cristo, mas ele morre porque de fato o Espírito repousava sobre ele, e isso era a comprovação da sua fé. Também explica como cristãos perseguidos podem ser presos, executados se forem, sem se queixar e sem resistir aos seus algozes. Você que acompanha a igreja perseguida, você que acompanha Portas Abertas, você que vai estar aqui no dia 20 agora de setembro, você vai ver situações ao redor do mundo de irmãos nossos que estão morrendo por professar o nome de Cristo, e eles morrem alegre, eles morrem cantando, louvando a Deus porque o Espírito habita sobre eles. Quarto, o sofrimento permite glorificar o nome de Cristo, é o que Pedro fala no final do verso 14. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito repousa sobre vocês. O insulto é para a glória do Senhor Jesus Cristo. O cristão sofre por causa do nome de Jesus, João 15, 21. Meus irmãos, você não sofre porque você diz que é batista. Você não sofre porque você é protestante. Você não sofre porque você se identifica arminiano ou não arminiano. Você vai passar a sofrer quando você começar a falar o nome de Jesus. Faça essa experiência. No seu trabalho, no seu convívio, diz: eu sou batista. As pessoas: mas tudo bem, o que é ser batista? Eu sou protestante, tudo bem, o que é isso? Agora, quando a gente começar a falar e pronunciar o nome de Jesus, é aí que começa o sofrimento. Por quê? Porque o nome de Jesus incomoda a Satanás. Batista não incomoda Satanás, presbiteriano não incomoda Satanás, arminiano ou não, ou cristão judeu, isso não incomoda. Agora, se a gente começar a falar e professar o nome de Jesus, aí virão as oposições. Toda vez que nós somos injuriados pelo nome de Cristo, nós temos a oportunidade de glorificar o nome de Jesus. A perseguição não é porque eu sou batista, a perseguição é porque eu professo o nome de Jesus. Mas Pedro está dizendo que professar o nome de Jesus é um motivo de alegria. Terceiro, verso 15 ao verso 18. Examine a sua vida. Por que eu estou sofrendo? Verso 15, Pedro segue: se sofrem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedecem às boas novas de Deus. E Pedro cita Provérbios aqui, capítulo 11, verso 31. Se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Irmãos, devemos examinar as nossas vidas. Na fornalha da perseguição e do sofrimento, as coisas são vistas com maior clareza e nós examinamos melhor a nossa vida. O fogo ardente é um processo de refinamento. A pergunta é: qual a origem do meu sofrimento? De onde vem a perseguição? Eu me envergonho do nome de Cristo ou eu glorifico o nome de Cristo? Eu procuro ganhar os perdidos ou eu não me importo que os perdidos pereçam sem o Senhor Jesus Cristo? A primeira reflexão é essa: qual o motivo do meu sofrimento?
Se um cristão sofre por transgredir a lei, ele deve sofrer mesmo. E olha como que Pedro começa o verso 15. Se sofrem, porém, não seja por matar. Ele vai diminuindo aqui o grau do delito: roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Talvez aqui Pedro está falando dos fofoqueiros, né, que se metem em assuntos alheios. Imagine a seguinte questão, queridos. Você vê um cachorro ali na rua, e aí você vai lá e puxa o rabo do cachorro. Aí o cachorro se vira e te morde. Aí, por causa dessa mordida, e o cachorro estava com raiva, você pega tétano, e aí você começa agora a sofrer por conta disso. A pergunta é: qual a origem desse sofrimento lá no final? Qual foi a causa do sofrimento? Por que eu fui lá pegar no rabo do cachorro? Deixa o cachorro quieto. O que Pedro está dizendo aqui é que se a gente sofre por coisas que a gente procura, Pedro está dizendo, se o cristão sofre porque ele infringe a lei, matando, roubando, arrumando confusão, ou se intrometendo na vida dos outros, ele deve sofrer mesmo. Então, meus irmãos, a primeira análise que a gente faz agora, nesse momento, é: da onde está vindo o meu sofrimento? Pode ser que esse sofrimento seja a origem de coisas que a gente procurou para a cabeça, como se diz. A gente foi lá e puxou o rabo do cachorro sem necessidade. O fato de ser cristão, não garante escapar das consequências normais dos delitos. É preciso ter certeza de que sofremos por ser cristão, não por transgredir a lei dos homens. Por que nós estamos sofrendo? É por sermos cristãos ou porque a gente está fazendo alguma coisa errada que poderia ser evitada? Segunda pergunta: eu envergonho o nome de Cristo ou eu glorifico o nome de Cristo? Verso 16. Se sofrem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Então, quando a gente sofre pelo nome de Cristo, isso é um motivo de glória. O próprio Pedro negou Jesus. Nós falamos sobre isso na ministração da ceia. Então, não se envergonhar é negativo, enquanto glorificar o nome de Deus é positivo. Então, as coisas elas estão aqui interligadas. Se eu não me envergonho, eu glorifico o nome de Cristo. Se eu me envergonho, eu não glorifico o nome de Cristo. E Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, quando a gente passa por essas situações, a gente envergonha o nome de Cristo ou a gente glorifica o nome de Cristo. Paulo, quando foi a Roma, aonde ele sofreu, aonde ele foi martirizado, em tudo isso ele glorificou a Jesus por causa daquele sofrimento que ele estava vivendo. E a última pergunta aqui é: eu procuro ganhar os perdidos? Olha, irmãos, o verso 17 e 18 de novo. Pois chegou a hora do julgamento. E por onde vai começar o julgamento, meus irmãos? Por onde vai começar o julgamento? Pedro está dizendo assim, que deve começar pela casa de Deus. Então o julgamento vai começar entre nós. Primeiro nós vamos ser julgados. E se o julgamento começa conosco, que somos bonzinhos, que viemos para a igreja todo domingo, que somos batistas, que damos o dízimo, se o julgamento começa por nós, que procuramos levar uma vida correta, não ficar devendo nada na praça, levar uma vida ilibada, não ficar se intrometendo nos assuntos alheios, se o julgamento começa por nós, que somos bons, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Se Deus vai julgar a igreja, eu e você, irmãos, você acha que aqueles que estão lá fora vão escapar do julgamento? Não! Então, sobre eles também vai pesar a ira de Deus e o castigo de Deus. Então, aonde que nós entramos nesse processo? Em vez de nos preocuparmos com a nossa situação, precisamos nos preocupar com os pecadores perdidos ao nosso redor. Porque nós temos um conceito na Bíblia de que se nós não alertarmos o pecador e o pecador morrer no seu pecado, o sangue dele vai recair sobre nós, conforme Ezequiel fala sobre o atalaia.
Mas muitas vezes nós focamos no nosso sofrimento, ficamos lamuriando as nossas dores e os nossos sofrimentos, e nós esquecemos de que aqueles que estão lá fora vão sofrer ainda muito mais no dia do julgamento, no dia do juízo. Que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E aí, citando Provérbios, Pedro fala: se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Se a mão de Deus vai pesar sobre nós, o que vai acontecer com aqueles que não têm a graça do Senhor Jesus Cristo? Então, meus irmãos, tempo de perseguição são tempos de oportunidade para testemunhar com amor aqueles que nos perseguem. Tempo de comunhão ou de perseguição é um tempo de dar testemunho para aqueles que estão nos perseguindo. Como fez o Estevão lá, quando estava sendo apedrejado. Estevão ora a Deus e fala: Senhor, não impute a eles esse pecado, Deus, não leve em consideração o que eles estão fazendo. Estevão está sendo apedrejado e ele está orando por aqueles que o apedrejavam. De quem que Estevão aprende a fazer isso? Do próprio Cristo, que na cruz ora: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E hoje, irmãos, nós somos apedrejados e nós juntamos as pedras e devolvemos na cabeça daqueles que lançam as pedras sobre nós. Não é isso que a gente faz? Simbolicamente falando. Nós, como cristãos, não retribuímos muitas vezes, nós não ofendemos, nós não temos essa atitude perniciosa. E para terminar, queridos, o verso 19 que nós já lemos: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é correto e confiem a sua vida àquele que criou, porque Ele é fiel. Entregue-se a Deus. Quem sofre dentro da vontade de Deus pode entregar-se ao cuidado de Deus. Tudo mais que se faz como cristãos depende disso. Se você sofre por fazer a vontade de Deus, você tem que se entregar aos cuidados de Deus. Pedro, ele usa a expressão confiem a sua vida. É uma expressão que tem uma relação com depositar em banco, guardar, ficar bem protegido, bem amparado. E é uma atitude constante, não é apenas uma vez. Entreguei minha vida para Jesus, depositei a minha vida nas mãos do Pai, agora eu posso viver como eu quero. Não, é um depositar diariamente e constante. Entreguem, confiem a sua vida àquele, todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Estejam constantemente encomendando a sua alma a Deus, na prática do bem, vivendo como cristão a vida que Deus espera de nós. Pedro refere-se a Deus como fiel Criador, porque é Deus o Criador quem supre as necessidades do seu povo. Por que Pedro diz: irmãos, aqueles irmãos que estavam dispersos, peregrinos, perdendo a sua vida, perdendo todos os seus bens, confiem a sua vida àquele que os criou, ao Criador. Pedro diz: porque Ele é fiel e é o Criador que supre as necessidades do seu povo. Por que, irmãos, que nós temos então que entregar a nossa vida a Deus? Porque é Deus quem vai prover tudo o que nós precisamos. Amém? Se você puder ficar de pé, eu tenho duas considerações finais a fazer. Primeira delas: antes de Deus derramar sua ira sobre o mundo perverso, um fogo ardente sobrevirá sobre a igreja para uni-la e para purificá-la. Esse fogo ardente que Pedro se refere e que Deus permitiu tinha o propósito de unir a igreja e purificar a igreja. Os cristãos que eram dispersos das suas casas, das suas vilas, eles saíam muitas vezes só com uma muda de roupa. Eles chegavam na casa de outros cristãos, e nós vimos isso na semana passada, a hospitalidade. A vida ou a morte desses cristãos dispersos peregrinos dependia
da união da igreja em acolher aqueles cristãos, dar abrigo, dar comida, dar um teto, guardá-los, protegê-los, unidos como igreja. Irmãos, antes de vir esse tempo de fogo ardente, a igreja, ela precisa se unir. Nós precisamos nos unir cada vez mais. Você precisa estar cada vez mais unido com o seu irmão. Você precisa cobrir a multidão de pecados do seu irmão, como a gente viu na semana passada. Nós temos que nos proteger, meus irmãos. Quando o leão vem sobre uma manada, aquela manada se fecha, se protege, porque se ela se espalha, aqueles animais viram presas fáceis. Aliás, Pedro fala que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor buscando quem ele possa tragar. A igreja precisa se unir. E essa união, ela precisa também passar por um processo de purificação. O fogo aqui tem a ideia de purificar. Purificar em que sentido? A gente abandonar os pecados que a gente ainda cultiva. Deixar velhos hábitos que a gente ainda nutre. Romper situações que a gente ainda está arrastando, que já deveríamos ter deixado no passado, porque assim nós vamos poder dar testemunho aos perdidos. Quando a gente se une e quando tem uma vida pura, nós testemunhamos aqueles que estão lá fora. E a última consideração: se sofremos dentro da vontade de Deus, não há motivo para temer. Se você sofre dentro da vontade de Deus, não tema. Descanse, confie, entregue cada dia mais a sua vida ao Senhor. O Pai Criador é fiel e nos acompanhará até o fim e nos dará a vitória. Senhor Deus, que a sua palavra, ela redunde em nosso coração. Que a sua palavra permeie a nossa mente. Que a tua palavra, Deus, ela possa nos fortalecer neste tempo que estamos vivendo. Ainda não estamos vivendo a perseguição do fogo, como Pedro descreve aqui aos seus irmãos peregrinos. Ainda não temos uma perseguição institucionalizada, oficial sobre a igreja. Então apenas somos perseguidos nas nossas relações, no dia a dia. Mas, ó Pai, se vivermos mais alguns anos, provavelmente iremos experimentar uma perseguição mais dura sobre nós. Porque é isso que o Senhor está orientando, e é através disso também que a nossa fé será provada. Deus, nos dê graça, nos dê força, nos dê resiliência para vencermos as perseguições, as oposições. Que a tua graça seja conosco. Nós vamos experimentar perseguição, que nós possamos nos alegrar e possamos examinar as nossas vidas e, sobretudo, nos entregar a Deus para a glória de Cristo. Assim oramos. Amém e amém. Vamos louvar.